Fala pessoal, tudo bem com vocês? A presente videoaula é para fazer a indicação de alguns livros que são utilizados em concursos de educação física. Porém, esses livros vão além de uma preparação para concurso. Esses livros eles são essenciais para que os professores, as professoras, e como a educação física foi tratada ao longo de toda a sua história enquanto componente curricular, seja obrigatório quanto não obrigatório. Além disso, algumas dessas indicações servem para que vocês entendam como deve ser a educação física, que olhar o professor deve ter a partir desse processo histórico de construção desse componente curricular. Esses livros auxiliarão vocês a se tornarem melhores professores para o ambiente escolar. Tudo bem? Então vamos lá. Então, o primeiro livro pode soar estranho para alguns, mas seria o documento da Base Nacional Comum Curricular. Em tese, ele é mais um documento do que um livro, porém, devido à sua importância, eu coloquei aqui como sendo uma das indicações de livro. Então, na Base Nacional Comum Curricular, ele vai trazer um aprofundamento aí de políticas, de lutas, de processos históricos em que a educação física foi ganhando espaço, ganhando corpo no ambiente escolar. Não estou com isso ausentando a BNCC de críticas, tá? Então aí a gente pode citar alguns artigos que fazem críticas e que são críticas que são pontuais, que são coerentes ou não, né, a depender do olhar de quem julga, mas de certa forma, querendo ou não, a BNCC ela trouxe sim uma importância para a educação física, ainda mais, na verdade, né? Ela trouxe uma sistematização e com isso uma valorização a mais. Como eu disse, ressalvadas críticas que são pertinentes, assim como qualquer outra esfera do social e do profissional estão sujeitos a críticas. O segundo livro, na verdade, são livros, mas eu trouxe somente a imagem de um, e aí são os PCNs, que foi o primeiro documento que trouxe essa tentativa de sistematização dos conhecimentos da educação física, de como o professor deve trabalhar a educação física no ambiente escolar. Os PCNs são precursores daquilo que hoje a gente entende como BNCC. Então, podemos dizer que a BNCC é um aprofundamento, uma melhor sistematização da educação física no ambiente escolar. E aí, recomendo que vocês realizem as leituras, porque são mais de um livro os PCNs, ok? Um outro livro que é de importância ímpar para os professores, sempre nessa perspectiva, para além do concurso público, é o livro Educação Física, Cuide do Corpo e Mente. Esse livro do professor João Paulo Sabiá Medina, ele traz o início de uma necessidade de se repensar a educação física no ambiente escolar. Então, a educação física no ambiente escolar, hoje e ao longo do tempo, serviu para quem? Aos interesses de quem? Qual o perfil, qual o tipo de aluno que eu pretendo formar a partir das minhas aulas, a partir do que eu entendo sobre o que é educação física no ambiente escolar. E falando dessa importância de entender o processo histórico e filosófico da educação física, entra o livro Educação Física, Raízes Europeias e Brasil, da professora Carmen Lúcia Soares, que tem participação no famoso livro, né, Metodologia do Ensino da Educação Física, também conhecido como o coletivo de autores. Mas eu trouxe esse livro aqui em especial porque ele ajuda a entender o início da educação física, principalmente ali falando das perspectivas de ensino no início da educação física, a influência do eugenismo, das tendências higienistas, militaristas, enfim, esse início da formação da educação física e as influências que as escolas de ginástica ou o movimento ginástico europeu ou o movimento gímico da educação física, que inclusive trouxe o primeiro nome da educação física, que era ginástica, então no início da educação física nas escolas era chamado de ginástica e não como educação física, como a gente utiliza hoje a nomenclatura. Então é um livro que eu também considero muito importante para o processo, tanto de formação do professor, quanto para concursos públicos, porque é uma temática bastante recorrente. Um outro livro que também vai permitir que o professor entenda esse processo histórico e com base no olhar mais crítico é o livro Educação Física no Brasil, a história que não se conta, do professor Lino Castellani Filho.
E aí mais um livro que auxilia nesse processo de entendimento do papel da educação física. Inclusive, este livro ele é considerado como sendo uma das abordagens da educação física, que seria a abordagem humanista do professor Vitor Marinho, no seu livro O que é Educação Física. Então, tanto para o processo de formação quanto para concursos públicos, esses livros que eu trouxe aqui para vocês são essenciais. Ok, pessoal? Então é isso, nossa videoaula ficando por aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo e até breve.